Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 2 de dezembro, dia 17 de Kislev. 17 está ligado com Tov, com bom. Chegando ao dia 19 de Kislev, nesse Shabat, o dia da Geulah, da salvação, redenção do primeiro Rebbe de Chabad. Parashat Vaishlach. A pergunta é, Corona é claro ou é escuro? A época que a gente está vivendo é uma época clara ou uma época escura? A resposta é sim, muito óbvio, como todos imaginam, que a gente está vivendo uma época de bastante escuridão, em vários sentidos, em vários aspectos. Mas o ponto da gente falar sobre isso hoje, está ligado com essa paraxá, é que nessa escuridão, nesse escuro, está revelado uma claridade, uma clareza, uma luz muito maior do que o próprio dia. Na noite, que iluminará como o dia, terá uma luz muito mais forte do que a luz que a gente teve até agora. E vamos explicar porquê, e tem muito a ver com esse mês que a gente está agora, além dessa paraxá. Então a gente vai falar muito sobre a lua e o sol. A gente está vendo aqui uma imagem em que a lua está perto do sol, e aí é quando está mais escuro na noite e no dia na Terra. Na imagem que teve antes, que é essa imagem, a lua está mais distante do sol e para a Terra ela parece mais clara, porque ela está totalmente iluminada, é a lua cheia. A gente vê que o escuro não é necessariamente uma coisa negativa e não é mesmo a ausência de luz. O escuro é mais do que isso. Nas palavras do Rebbe de Lubavitch, que falou uma sirá nessa Parashat Vaishlach, em 1991, o escuro significa uma luz num outro nível. O escuro está mais ligado com o oculto, e que também é ligado ao essencial. Deixo claro, literalmente, a gente não quer nenhum tipo de escuridão, nem mesmo essa luz num nível diferente e maior, mais elevado, que está ligado com a essência. A gente não quer escuridão, a gente não quer sofrimento, não quer dor, não quer perdas, e tudo que está acontecendo nessa época especial, maravilhosa do Corona, para nos dizer o contrário, porque realmente é para ser maravilhosa, como foi profetizado, que esse é um ano de maravilhas que serão mostradas para a gente. Mas vemos que, mesmo assim, em várias situações como essa que está acontecendo agora, do Corona, que está ligado com a coroa, que envolve tudo, que é uma luz muito forte que está acima, que cobre, mesmo nessa época se percebe, na escuridão se produz muita luz, que vem justamente da adversidade, da dificuldade, da espremidura. É aí que vem a maior bênção, como aconteceu com Yaakov nessa paraxá que a gente está agora, que ele lutou de noite, sozinho, duas características muito difíceis de lidar, é a solidão e estar no escuro, na noite, sem luz, e veio o anjo de Esav, que é um anjo com toda a sua força, é o ministro do Esav, que é um anjo de Hashem, e ele veio lutar com o Yaakov, com toda a sua força. E aí, antes do anjo partir, depois de ter machucado e feito muito mal a Yaakov, que passou a mancar, Yaakov pede uma bênção dele. Isso não é normal. Querer da adversidade, da dificuldade de quem é um inimigo que está querendo fazer mal, se pede uma bênção e não sai correndo ou chama a polícia. Porque é justamente esse é um ponto fundamental. Justamente momentos como esse do Corona, das dificuldades, do sofrimento, da dor, da escuridão completa e absoluta, múltipla, é que a gente consegue a maior bênção, o maior resultado. Foi o que Yaakov pediu e percebeu justamente do anjo de Esav que foi lutar contra ele. Aconteceu isso também em Yutet Kislev, que está ligado com essa semana, esse Shabat e esse mês de Kislev, a libertação que foi
Um sofrimento muito grande para o Alter Rebbe, que ficou preso durante 53 dias, numa prisão solitária na Rússia. E ele foi libertado e depois começou a espalhar a Hassidut com uma força muito maior que antes. Então, da dificuldade nasceu uma luz muito maior. E Hanukkah também, que representa a escuridão dos gregos, da dominação, da destruição, da luta contra a guerra deles, contra a espiritualidade, contra a Torá, contra a ligação com Deus. E Hanukkah é a maior festa que nós temos, de 8 dias completos, e está ligado justamente com a luz, que vai crescendo e aumentando. E o próprio dia 19 de Kislev, que é o dia Yutet Kislev, é chamado de Hag HaHagim, maior que todas as outras festas. É a festa das festas. Então, justamente dessa época de escuridão, de adversidade, de dificuldade, que Yaakov enfrentou e a gente enfrenta já mais que todo o mundo, em todos os tempos, mais ainda agora, que aumentou ainda a escuridão, e ainda mais, quanto mais tempo passa de corona, pandemia parece já está ficando claro, e está melhorando, mas muita coisa está piorando, e a segunda onda, e mais perdas, mais dificuldades, mais esforço. E a gente percebe justamente nesse momento de dificuldade, como teve na Arca de Noah, como foi explicado num discurso em Yad Vashem pelo presidente de Yad Vashem, que é o rabino-chefe, foi o rabino-chefe de Israel Meilau, que foi a criança, acho que a mais jovem, libertada do campo de concentração de Buchenwald. E ele faz um discurso para presidentes das nações, entre elas, que participaram da guerra e foram os que trouxeram a maior escuridão que teve, que o ser humano pode fazer nesse mundo, que foi o Holocausto. Ele discursou e falou: estamos todos na mesma arca, assim como os animais e os filhos de Noah na arca de Noah. E é muito mais escuro e não se sobrevive lá fora, a gente tem que estar junto. Então é uma mensagem para todos nós, nesse momento de opressão, de depressão, de dificuldade, a gente está junto e não o contrário, Deus me livre. A gente se unir e tentar não se estressar e não cair nas armadilhas das dificuldades dessa época, que falta muito pouco para a gente já estar na luz completa, que vai nascer justamente a partir dessa dificuldade e desse esforço que a gente está vivendo agora. A gente vê uma outra história fantástica desse senhor Felix Sandman, que ele também é um sobrevivente do Holocausto, e ele, como adolescente, ele ficou espremido num buraco, né, ou num quarto feito num buraco no chão, no solo de camponeses poloneses, e ele ficou nesse tempo, nesse buraco, junto com outros três judeus. Um deles era o seu tio. Ele ficou lá por 17 meses, fugido e escondido dos alemães. O buraco tinha 1,5 metro por 1,5 metro, mais ou menos, muito, muito pequeno. E ele ficou lá o tempo todo se alimentando e indo no banheiro só nesse buraco. E na noite, que era escuro o tempo todo, era uma noite só, o seu tio, chamado Sender Freidovich, ele conhecia muito sobre trigonometria e matemática avançada. Ele o ensinou justamente nessas longas horas de escuridão completa, tudo de trigonometria e matemática. E depois ele acabou fundando, esse senhor, na época um rapaz, um menino, Felix Sandman, fundou das empresas mais importantes no mundo, que influenciou o mundo inteiro, chamada Vishet Intertechnology, em Israel, e também em outros lugares do mundo, como a própria Alemanha, que é uma das maiores firmas de eletrônica, que fornece chips para toda a indústria de computação e aeronáutica e aeroespacial e outras indústrias. Então a gente vê aí mais um exemplo de conseguir, através da escuridão, se superar e crescer e transformar o mundo inteiro.
a gente vai ver então o que está embutido na própria natureza sobre o que é maior, o que é menor, o que é mais luz, o que é menos luz. A gente vai ver aqui pelo ciclo da Lua, que a gente está falando, tem muito a ver com a época que a gente está aqui agora, que a Lua, ela tem essa fase que ela é Lua nova, que ela começa aqui, ela vai aumentando, até que chega no meio do mês, ela está completamente cheia, aqui. Depois vai diminuindo de novo até que ela fica completamente escura, né? Que é a Lua sem aparecer no céu. Nos dias do mês, no começo do mês é o dia 1º, pois 5, 10, 15 no calendário judaico é quando a Lua está cheia, e são as principais festas, caem no dia 15 do mês. Depois, né, 19 ou 20, 25 e 30, ela vai diminuindo. A pergunta que o Rebbe fala nessa Sirá é o seguinte: as festas principais estão no começo do mês, e faz sentido, porque quando a Lua ou está crescendo, ou ela está totalmente cheia, que tem mais luz. Então Pesach é no dia 15 do mês, que é quando está a Lua completamente cheia. Sukkot também é no dia 15 do mês, quando a Lua está totalmente cheia. Shavuot, ela varia, mas fica geralmente no dia 5, 6 ou 7 do mês de Sivan, que é quando a Lua está crescendo. Agora, justamente nesse mês que a gente está agora, que é Kislev, as festas principais, que é o dia 19 de Kislev, nesse Shabbat, é quando a Lua está diminuindo, ficando mais escura. E no dia 25 começa a Hanukkah e vai até o dia 30, passando até o dia 1º, quando a Lua fica completamente escondida, oculta. Então como é que pode a maior festa judaica de 8 dias, que é Hanukkah, que é a festa do exílio, a última festa que a gente teve decretada pelos Chachamim, que está na Guemará de uma forma intuída, mas é uma festa que os rabinos decretaram, de 8 dias, que está ligado com a luz, como que pode essa festa justamente quando está mais escuro? O Rebbe coloca uma outra pergunta que reforça, ao mesmo tempo, ajuda a clarear, que, por um lado, a Lua, ela está crescendo aqui, depois ela está diminuindo, mas os números nessa época são maiores. Se a Lua e a luz está diminuindo, por que os números estão crescendo? Então a gente vê aqui um paradoxo, uma contradição, que vai revelar a verdadeira realidade por trás da natureza, no qual, quando a Lua e a luz estão mais escuras e mais oculto, aparentemente mais ausente a luz, de uma forma revelada, é quando tem um maior número, que quer dizer a maior qualidade também do que acontece na nossa vida, no mundo e na história de toda a humanidade. Então, como a gente está falando, os Hagim acontecem quando está claro aqui nessa época, e que se as festas estão nessa parte escura. A gente vai entender como isso acontece pela natureza. A gente vai ver aqui, essa aqui é a luz do Sol, como se estivesse fixa, e a Lua que está rodando em volta da Terra. Então, durante a parte do mês do 1 a 15, a Lua está crescendo, até que chega no dia 15, ela está o ponto mais distante do Sol, como a gente pode imaginar e perceber por aqui. O Sol está aqui, a Lua está mais longe, só que aí quando é de noite nessa parte aqui da Terra, a gente vê a luz cheia, porque ela está totalmente iluminada na face da Lua, que está visível para a gente, ela está totalmente cheia. Depois ela vai diminuindo, até que chega já para o final do mês, que é 19, 20, até que chega no dia 30 do mês, a Lua totalmente escondida, porque a parte que a gente vê visível, ela está escondida, como a gente vai ver por essa figura aqui, né? Ela está, inclusive, não se vê nada dela na parte da noite. Na parte do dia se vê a parte traseira dela, que está invisível, porque o Sol não bate ali. O Sol está perto da Lua, é o momento que o Sol está mais perto da Lua, só que o Sol está iluminando a parte da Lua que a gente não vê. Então a gente pode entender por aí, mas mesmo com a explicação rápida, que não conseguiu entender mesmo graficamente, o que se percebe por aqui é que quando a Lua está mais perto do Sol, está mais perto da essência, da fonte de luz, depois que a Lua se diminuiu, ela está mais invisível, mais oculta e escura.
Então, quanto mais perto, mais escuro. Compensação, quanto mais longe, mais claro. Mas não é o que a gente quer. O que a gente quer é a gente estar mais perto da luz. Mesmo que aparentemente esteja escuro para o mundo, mas a gente está mais perto. Então, a gente pode entender um pouco o momento que a gente está passando, em que a gente está não só no final do mês, como no final da história, chegando na época messiânica, em que a gente está aparentemente afundado cada vez mais na escuridão, porque a gente passou por todas as perseguições, por todas as dificuldades, por todos os sofrimentos, né? Não bastasse a destruição dos templos e o exílio, a diáspora, os vários exílios e sofrimentos parados por todos os cantos do mundo, e perseguições, e inquisição, e pogrom, e holocausto, e agora ainda, em cima de tudo, essa época de corona, pandemia, que tomou conta do mundo inteiro. E a gente vê por essa paraxá, que é o nome dela, Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav Elesav. Yaakov, como a gente vai ver, está ligado com a lua, e ele mandou mensageiros, anjos de verdade, para Esav, que está ligado com o sol e com a escuridão. O Yaakov percebeu que o mundo estava pronto, ele já tinha refinado o mundo, mas era ele somente que tinha refinado o mundo. O mundo não estava refinado, era ele que tinha refinado a sua parte, a sua missão. Ele estava pronto já para se aproximar do Esav, a lua se aproximando do sol e se tornar novamente a lua, iluminando como a luz do sol. Mas o Esav não estava pronto. Então, Yaakov fala no final da paraxá, como está escrito aí também no começo, que ele foi para Seir, só que ele viu que o Esav não estava pronto, então vai voltar para Seir, que é a terra do Esav, de Edom, no final dos tempos, que é agora, com a chegada do Mashiach, em que a lua vai estar iluminando tanto quanto o sol. Depois, no final da paraxá, a gente tem a Haftará, que já é uma coisa ligada mais ainda ao exílio, né, a escuridão, que foi proibida a leitura da Torá. Na Haftará, é a Haftará, que é um livro inteiro do Hazon Ovadiah. Ovadiah é um profeta que foi justamente descendente de Esav, e não por acaso é a Haftará que a gente lê, que está ligado com Esav, e ele é descendente de Esav, que ele se converte, se torna um dos profetas. Hazon Ovadiah fala sobre, como está escrito aí, sobre Edom, e o final dos tempos, em que fala que vai Beit Yaakov, eis o Beit Yosef lehavá, o Beit Esav lekash. Então se completa a possibilidade de refinar o Esav, quando tem Beit Yaakov, que é a casa do Yaakov, que está ligado com o Alter Rebbe, inclusive, e que está ligado com o fogo. Só que já tinha o fogo, o Esav é ligado com o feno, não tem como queimar o feno só com o fogo, precisa da chama. A chama acontece, o Yaakov percebe quando Yosef nasce. E aí fala, então, nessa profecia, que depois de ter já o Beit Yaakov, que é o fogo, com o nascimento do Yosef, que é o Beit Yosef, que tem a chama, que é Havá. E aqui, no caso, o Rebbe traz que o Beit Yosef está ligado com Yosef, nossa geração, o Rebbe é nossa geração, o Nessid Oreinu, o Rebbe Yosef Issa, que tem o nome Yosef, e ele, justamente, com o Beit Yosef, com a casa de Yosef, que é o 770, a casa que ele comprou em Crown Heights, nos Estados Unidos, no Brooklyn, da onde saiu luz para o mundo inteiro até hoje. Ele espalhou essa chama que está ligado com a luz que vem do fogo do Beit Yaakov, e aí já pode acertar as contas com Beit Esav, com a diáspora, a dificuldade, o mundo material. E aí está explicado nessa profecia que se vai até Tzarfat, que é o final do mundo, que está ligado com França. Vou explicar qual é a relação com Tzarfat, mas aqui está explicando que é um dos sinais de que se chegou na redenção, quando a gente conseguir ir com a força e espalhar e conquistar até mesmo a França. E aconteceu isso na nossa época. E aí tem o que a gente lê na Tefilá, na reza, todo dia, Velu Moshim Har Sion, e a gente foi do Har Sion, que está ligado com o povo judeu, para julgar Har Esav, e aí Hashem
restabeleceu a Menorá, o reinado sobre o mundo inteiro, com a luz que vem justamente da escuridão, das dificuldades, como a gente está agora também na corona. Já terminando, refletindo sobre isso tudo, a lua, que é o que a gente está falando agora, a relação da lua com o sol, a lua está ligada com o povo judeu, o povo judeu é comparado e ele é contado como a lua. A lua tem esse ciclo em que sobe e desce, como é o mundo. Como a gente já falou sobre a frequência que tem esse pico, a economia segue pico e vale, e a respiração, o ciclo da noite e do dia, o bater do pulso, do coração, o relógio, o tic-tac, tem esse ciclo, né, de subir, de sim e não, 1 e 0 digital. E a lua, justamente, ela era constante como o sol, e ela, porque ela pediu, ela percebeu que tinha uma coroa, corona para os dois astros, para os dois reis, para a lua e para o sol, e ela falou que não era justo para Hashem, que tinha que ter uma coroa, corona só para um deles, para o sol e para a lua. Então Hashem fala, então você vai se diminuir. Já que você tocou nesse ponto, então você se diminua. E fica a coroa só com o sol. Mas aí vai chegar no final dos tempos, como agora, em que a lua vai voltar a ter o tamanho do sol e se iluminar com a luz do sol, com a luz como a luz própria, não só com a luz do sol, não só refletindo a luz do sol, vai ter uma luz própria. A lua, como a gente sabe, está ligado com o feminino, está ligado com o povo judeu também. Isso está acontecendo agora. Vários sinais, como a linguagem, que é uma coisa feminina, que está por trás do mundo inteiro, na linguagem do computador, na linguagem da eletrônica, das telecomunicações, da comunicação, da telefonia, da internet, tudo está ligado com a linguagem, que é feminino, com a lua, que se diminui porque ela se esconde, ela está por trás, ela está por dentro. Está ligado com a luz Penimi, que é por dentro, interior, a lua. Então a gente está vendo que a gente tem que dar valor a isso tudo agora. Mesmo que dessa escuridão, porque a lua está oculta, está no final dos tempos, perto do dia 30, que é o maior numeral, mas é quando está mais escura a lua, como a gente viu, que ela está mais perto do sol, mais perto da essência, mais perto de se revelar essa era messiânica. Está ligado com Yaakov, que está ligado com Malhut, que também está ligado com Rachel, que é a esposa quinta essencial do Yaakov, está ligado com esse mundo aqui, a descida para esse mundo está ligado com Malhut e com Rachel, com Raquel, com a matriarca Raquel, essa descida para refinar, para clarear o mundo. Refinar está ligado com clarear, transformar a escuridão em luz. O feminino que a gente falou, o penimino que a gente falou, está ligado com Paratsta, que Paratsta é, como a gente falou, é as mesmas letras de Sarfat, França, e Paratsta, que é espalhar, que tem nessa paraxá, falando sobre o Yaakov, o Paratsta, Yam, Vaqued, Safana, Vanegba, também já tinha com Abraham e com Isaac, mas com Yaakov tem muito mais a ideia de se espalhar. E as letras, não só a mesma numerologia Gemátria de Sarfat, França, como Paratsta, e também a mesma numerologia do número 770, que é o quartel-general do Rebbe em 770, no Brooklyn. 770 é a mesma numerologia de Sarfat, de Paratsta, está ligado com Peretz, que é Partsi, que é o começo da dinastia do David Ameller, né, que vem com Yehudá, que tem um filho Peretz, com Tamar. Está com Poretz Geder, que de vencer as limitações, como a gente está agora, como a saída do Egito, que é Yetzat Mitzrayim, saída das limitações. Poretz Geder está ligado com Paratsta, com Sarfat, com 770, com Peretz, que é romper. Peretz está ligado com romper, Paratsta também, romper as limitações, e Geder são as limitações, são as cercas, que diminui e não deixa a gente se espalhar. O assunto no momento é justamente espalhar, no lado positivo, espalhar luz, não vírus, Deus me livre, que é o que aconteceu, mas a gente vai, isso do lado da escuridão, mas do lado da luz, o que se espalha é Torá, que está ligado com a missão principal do Rebbe anterior, que o nosso Rebbe de Lubavitch seguiu e continua até hoje através da gente, nessa escuridão em que também o Rebbe está oculto,
mas ele está mais participante ainda do que antes, porque ele está mais perto ainda da gente, da essência, e a gente vai conseguir espalhar a Torá, a luz, que está ligado com Torá. A Torá é no Faraça Ema Vakedma, como está essa música tocando aqui agora. A gente vai conseguir espalhar a Torá, que é da linguagem de luz, Oraá, luz para o mundo inteiro, que a gente vai poder estar, como no começo da Parashá da semana seguinte, que a gente tem esse Shabbat, que é Vayeshev, que Yaakov pede para ficar com tranquilidade no mundo já refinado com Mashiach. E a gente vai poder estar, se vê um sinal, eu não programei, está tocando agora na rádio essa música, o Faratzta, a gente vai poder estar, o Faratzta completo, com a luz de Hashem, cobrindo o mundo inteiro, conhecimento de Deus para todos os povos, que está ligado com essa Torá, que é luz, a gente perceber Hashem em cada questão no mundo inteiro, e a gente poder já estar com o Mashiach comemorando, tendo só luz e coisas boas, e que a gente vai perceber que a gente esteve cada vez mais perto da essência, e o escuro era luz, e Corona está ligado com o escuro, que é muito mais claro do que a luz do dia, porque é muito mais verdadeira, ligado com a essência. Shabbat Shalom, Mashiach Now, tudo de bom para todos nós, só boas notícias.